Senhoras e senhores, quando eu achei que nós já tínhamos chegado ao fundo do poço, com essa corrupção vergonhosa e a falta de ética e de moral dos homens que comandam a nossa justiça, a Suprema Corte, eu me espanto e fico extasiado com a notícia que hoje veiculou na imprensa. E a notícia é que os ministros do Supremo Tribunal Federal pressionam Alcolumbre, presidente do Senado, pela interrupção com relação às investigações do Banco Master, CPI, para a não instalação da CPI do Banco Master. Um absurdo dos absurdos. Juiz pedindo para não haver investigação, para acobertar a prova, para acobertar culpados, acobertar crime. É a última hipótese que eu ventilei na minha cabeça como filho de juiz, que já disse 1000 vezes, e que aprendi os princípios de justiça, de moralidade, de ética, valores morais. Isto é uma vergonha escancarada. E eu faço um comparativo com o Japão e a Europa para dizer duas coisas. Duas palavras. Honra e vergonha. No Japão, acontecesse de um ministro da Suprema Corte japonesa se encontrar envolvido em falcatrua desta envergadura, deste quilate, deste tamanho crime, eles não suportariam e praticavam o harakiri, que é a imolação, o suicídio. No Japão e talvez na China, nos países orientais, onde a honra é a palavra maior. A honra é a própria dignidade. A honra é a razão de ser do indivíduo. Lá é para suicídio. Na Europa, a vergonha faz com que o sujeito simplesmente afaste-se do cargo, peça a exoneração. Ninguém da Europa suportaria uma situação dessa. Qualquer país europeu, o alemão então especialmente, italiano a mesma coisa, onde for, talvez Portugal mais leniente. Mas no resto, a vergonha também é motivo suficiente para se exonerar, pedir afastamento. Mas aqui é o contrário. O sujeito é criminoso, praticou ato deplorável, capaz de conduzi-lo a um flagrante e a cadeia direto, aí preventivamente. Para que não pereça o direito. Para que a nossa democracia, que eles disseram que estavam salvando, seja salvo pelo sacrifício deles, sendo presos e cumprindo pena pelo horror que fizeram. Todos esses 5 ministros. Todos eles, sem exceção. E eu tenho que assistir isso. Eu lembro, há poucos anos atrás, talvez uns 15 anos, não é tão pouco, um político envolvido em uma situação duvidosa, entrou numa sala, eu nunca esqueço dessa cena, onde estavam os parceiros e aqueles que estavam tentando defenestrá-lo, colocar para fora, e com alegação de corrupção, pegou uma 765, encostou numa parede e fez assim. Pi! Ficou uma roda enorme de sangue atrás dele e de miolos naquela parede. Se matou de vergonha de estar envolvido em situação desse gênero. Aqui no Brasil, parece que não nada espanta. Ao contrário, eles continuam operando como se fossem juízes de valor. Juízes dignos, quando são indignos daquela toga. Indignos daquela toga. E ao contrário, estão fazendo o que bem querem contra o povo inocente. E vai continuar o Alexandre de Moraes se achando o próprio Ramsés, que perseguiu os judeus no tempo dos faraós. É uma loucura, e ele tem até a fisionomia semelhante à do Will Bragger naquele filme Moisés.
Só que agora as pragas do Egito estão aqui, no nosso Brasil. E a praga está infestada no Poder Judiciário. Vendas de sentença no STJ. Vendas de sentença no Supremo Tribunal Federal. Compadresco com a corrupção e com a política e com os políticos e com os empresários para receber dinheiro mediante favores de julgamentos que são todos viciados pela cumplicidade, pela desonra, pela vergonha de homens que não se dão sequer a dignidade de serem filhos de Deus. Estupidez que eu não consigo suportar. Então aí, as claras, mandando no país, fazendo o que querem. E Alcolumbre provavelmente vai atender ao pedido dele de não instalação desta CPI no Senado para investigar o Banco Master. Mas se o povo pedir, exigir e for às ruas, Alcolumbre cede e determina a instalação da CPI para investigar a corrupção escancarada que chegou aos limites deploráveis e inconcebíveis numa república e muito menos numa democracia. Senhoras e senhores, essas observações e esse desabafo, fiquem com Deus.